gente, aqui quem fala é a Larissa. Nós somos da Igreja Ministério e Revelação Profética. Nós viemos aqui entrevistar o pastor Rodrigo Ortunho. Nós vamos tirar algumas dúvidas que todos os jovens têm da igreja, sobre a igreja. Nós viemos aqui falar um pouco, perguntar o que ele acha das perguntas. O senhor é contra tatuagens? Eu quero dizer o seguinte: primeiro, essa opinião não é minha, é opinião em relação à tatuagem, né? Algumas pessoas poderiam falar que a tatuagem é a respeito de arte, a respeito de estilo, né? De aquilo que ela gostaria de escrever em homenagem a alguém. A resposta que eu estou falando em relação à tatuagem, em Levíticos 19, a palavra de Deus diz o que Deus pensa, o que o Senhor pensa a respeito da tatuagem. Deus, ele simplesmente não aprova que a gente venha escrever qualquer coisa no nosso corpo, ou marca de mortos, de vivo, ou algum tipo de marca no nosso corpo. Então esse é o pensamento da palavra de Deus, isso não é o que eu acho, né? Conheço pessoas que têm tatuagem, temos membros na igreja com tatuagem, e o amor de Deus não vai mudar em relação a isso, essas pessoas, de maneira alguma. O amor de Deus sempre vai amar nós fazendo, deixando de fazer ou tendo feito alguma coisa que foi errada. Mas biblicamente, aquele que não tem tatuagem hoje, biblicamente, se tem essa informação e orientação bíblica, não deve ser feito nenhum tipo de tatuagem. Primeiro, porque o corpo humano, ele é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, ele não é meu. Foi o Senhor quem comprou. A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Então, por esse motivo, nós não devemos fazer tatuagem. Por que é certo servir a Deus? Na verdade, esse entendimento cabe à pessoa daquilo que ela acha importância, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos a criação humana, o ser humano foi criado para adorar a Deus. Nós somos criados para adoração ao Senhor Jesus. Então, se eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus, não tem por que eu não servir a Deus, se eu sou criado por Ele. Quando um ser humano cria um projeto, eu, por exemplo, eu vou lá fazer um projeto, uma empresa, uma realização minha pessoal, eu vou fazer um projeto para que seja interessante para mim. Se eu sou dono do projeto, fazer algo que traga rentabilidade, que traga prazer para mim que sou dono. Então nós somos criação de Deus. Deus nos formou. Então Deus nos formou por quê? Para que nós pudéssemos adorar. Então é claro que fomos criados para a glória de Deus. Todo ser humano foi criado para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Para quê? Para glorificar o nome dele. Então essa é a minha opinião em relação a isso. Por que seria correto andarmos nos caminhos do Senhor? A resposta seria praticamente a mesma, né? Se eu estou conectado em Deus, se eu estou ligado em Deus e eu tenho esta fé que Deus quer que eu tenha, que é agradar a Ele, que é confiar na sua palavra, a Bíblia diz que aquele que anda nos caminhos do Senhor são pessoas que estão seguras, porque os caminhos do Senhor é Ele que nos protege, Ele que nos guarda. É como um pai, por exemplo, pegando um filho pequeno e levando o filho, conduzindo o filho, por exemplo, vamos até o mercado, o pai vai junto. Eu estou nos caminhos do Senhor, o Pai é o meu Senhor, Ele está me guardando, está me amparando, Ele está comigo em momentos de adversidade, momentos de dificuldade. Agora, se eu ando segundo aleatoriamente a minha vontade, eu estou correndo riscos. Isso aconteceu na Bíblia em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo sai da fazenda e ele vai viver fora da maneira que ele quer. Quer dizer, ele sai dos caminhos do Senhor, ele sai da proximidade, da segurança de Deus. E ele simplesmente vai fazer o que ele acha. E a Bíblia diz que ele perde tudo, gasta tudo absolutamente com as meretrizes, e quando ele percebe que não tem mais nada, ele lembra do Pai, quer dizer, ele se recorre ao Pai. E graças a Deus que ele se arrepende, ele diz: Pai, pequei contra ti, perante ti já não sou chamado, já digno de ser chamado teu filho. E ele volta para a fazenda, quer dizer, ele volta para os caminhos do Senhor, ele volta para a proteção do Pai. Então a importância de a gente estar nos caminhos do Senhor é justamente a gente ser guardado por Ele todos os dias. Exemplo, eu bebo, fumo, mas mesmo assim Deus me ama? O amor de Deus, ele é incondicional, né? O amor ágape, o amor extraordinário, que é um amor inefável, que não tem explicação. Esse amor de Deus, ágape, é um amor que não é feito por troca. A Bíblia diz que tudo na Bíblia, o que o homem plantar, Gálatas 6:7 diz que o homem plantar certamente colherá. Mas para ter o amor, a gente não precisa plantar. Deus nos ama, independente que a gente não ame Ele, por exemplo. Então a gente não planta isso, a gente não ama Deus e Deus nos ama. Deus nos ama profundamente. O amor é algo, é a essência de Deus, Ele é amor. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Por esse motivo a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Quer dizer que o amor de Deus, independente se a pessoa fumar, independente se ela beber, independente se ela se prostituir, o que ela fizer de errado,
ela vai ser amada por Deus. Só que isso não protege ela de ela não sofrer sanções por isso, consequências. É igual um pai, voltando a falar do pai, porque esse é o amor de Deus. O pai ama o filho? Ama. Mas se o filho quiser usar drogas, se o filho quiser atravessar a rua sem olhar, ele vai ser atropelado, ele vai sofrer consequências. Então, e isso deixou o pai de amar ele? Não. O pai ama, mas infelizmente ele sofreu consequências pela sua rebeldia e por falta de obediência ao pai. Qual a sua opinião de todo aquele que não acredita em Deus? Essa pergunta realmente ela vem à tona a mesma questão. Aquele que não acredita em Deus, não cabe a mim como falar para eu dizer, o pastor Rodrigo Ortun, dizer, olha, essa é a resposta, né? Cabe sim quando eu respondo pela palavra. A Bíblia diz que aquele que não crê, ele não consegue agradar a Deus. Então a pessoa que não ama Deus, que não tem Deus, ela não crê, ela não tem fé. E se ela não tem fé, ela não consegue agradar a Deus, quanto mais a mim ou qualquer outra pessoa. E o que cabe fazer por essa pessoa é a gente orar por ela, até que ela venha a entender e perceber que ela precisa de Deus, que ela necessita de Deus. Então o próprio Deus diz a palavra em Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então se Deus não vai ser agradado, se Deus não vai conseguir, porque Deus é Espírito. Então a gente só pode agradar a Deus se a gente crê. Como que eu vou enxergar o Espírito? A gente não enxerga. Então de que forma que eu creio em Deus? É pela fé. Então se eu não tenho fé, eu não acredito em Deus. Matei uma pessoa e acho que não mereço perdão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, a Bíblia, ela o Evangelho em si, ele é muito, como se dizer assim, criticado justamente por isso. Porque dentro da igreja, muitas pessoas pensam que todos que estão dentro da igreja são ex-assassinos, ex-prostitutas. Quer dizer, a igreja só tem pessoas que não prestou e o que restou para ela foi para ir para a igreja. E essa é a verdade, biblicamente isso é uma grande verdade, porque Jesus disse que ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que necessitam, para os doentes, não para os sãos. E essas pessoas que necessitam do amor de Deus, que erraram, que mataram, biblicamente, se houve um arrependimento, se ela de verdade se arrependeu, Deus ama ela. Talvez este peso e essa acusação que ela sente do erro que ela cometeu, é porque ainda ela não conheceu o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele apaga todas as transgressões. O amor de Deus, ele tira esse peso do nosso coração. Quer dizer, ela fez isso sem ter conhecimento. A partir do momento que ela conhece a Deus, ela tem o amor do coração dela preenchido. E ela é perdoada por Deus. Não importa o crime, quantos assassinatos, quantos erros ela cometeu. Agora, se ela sabe dessa verdade e ela usa disso, depois eu vou pedir perdão, quer dizer, ela já está pecando. E todo pecado o resultado do pecado é a morte. Então se ela, eu vou fazer e depois eu peço perdão, isso na verdade é iniquidade, né? A Bíblia diz que os iníquos não herdarão o reino dos céus. O que é a iniquidade? A iniquidade é um pecado consciente. Você peca pensando em pedir perdão. Eu vou errar agora e depois eu peço perdão, quer dizer, então não é perdão, não é arrependimento, porque arrependimento é mudança de mentalidade. A palavra arrependimento no original vem da palavra metanoia, que significa transformação de mente, de mentalidade, quer dizer, aquilo que eu penso, que eu gosto, hoje eu não gosto mais. Aquilo que eu penso, hoje eu não penso mais dessa forma. Então eu pensava em fazer o mal. Quer dizer, em Atos, fala de Paulo, que estava no caminho de Damasco, ele queria fazer o mal para as pessoas. E no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Quer dizer, ele ia matar a igreja, ele ia prender a igreja, mas no meio do caminho, com o encontro com Jesus, ele agora que ele ia perseguir a igreja, ele se torna um perseguido. Quer dizer, o amor de Deus, ele transforma as nossas vidas. Isso que a palavra de Deus faz conosco. Ouvir música do mundo seria um pecado? Essa questão é bem questionada dentro de algumas pessoas jovens, né, como vocês estão colocando aqui também da igreja, e muitas pessoas que estão servindo a Deus. Qual o problema de ouvir música do mundo? Né? Qual o problema de ouvir música do mundo? Em Coríntios 10 fala sobre isso. Existem muitas vozes no mundo e todas elas com significado. O que significa isso? Significa que todo tipo de música, ou ela é feita para Deus, ou não é feita para Deus. Quer dizer, ou é para Deus, ou é para o diabo. A Bíblia diz que só existe dois caminhos, ou o caminho de trevas ou o caminho de luz, ou és quente ou és frio. Então, dizer, isso não é um pensamento meu, é a palavra de Deus quem diz. Então aquela música é feita para agradar a Deus, ou ela não é feita para agradar a Deus. E naturalmente essa música ela é feita por uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que não é consagrada, quer dizer, aquela música pode levar à sensualidade, pode levar à destruição de lares, porque a música ela tem poder de mexer conosco, de forma a influenciar, a motivar.
a nos fazer uma loucura, a nos cometer, a tranquilizar, né? Isso na psicologia é usado. Muitas pessoas, psicólogos, usam a música de fundo, um som de ambiente, de água caindo. Quer dizer, os sons ele provocam em nós essa mudança. Então, quando a gente está ouvindo algum tipo de música que não é para agradar a Deus e que não seja da natureza do próprio Deus, com certeza é contra Deus. E como eu disse, essa não é a minha opinião, não é eu sou contra quem escuta a música do mundo. Não, a pessoa pode escutar, ela pode fazer tudo o que ela quiser, desde que ela saiba que a consequência vai ser dela também. Então, tudo que Deus fala pra gente não é que Deus vai nos proibir e nem obrigar a gente a fazer. É que simplesmente Deus está nos orientando para nos proteger lá na frente. Quer dizer, vai trazer um prejuízo lá na frente e que não vai nos afastar do próprio Deus. Quer dizer, se a música não agrega para Deus, com certeza ela vai fazer nos afastar. Não acredito em Deus. O que eu devo fazer para mudar esse sentimento? Essa pergunta é difícil para a pessoa, né, que ela não faria. Não é o que eu vou fazer se eu não acredito em Deus. Como a Bíblia já responde agora há pouco atrás, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não acredita em Deus, ela não tem fé, né? E ela pode dizer que não crê em Deus, Deus né, foi pela evolução, a criação é feita assim, assado. Às vezes existem umas séries de linhas de raciocínio que cabe às pessoas pensarem e cada uma delas pensa como quiser. Nós, como cristãos, o que nós vamos fazer? Orar por essas pessoas. Para quê? Para que elas possam, de alguma forma, ter um sinal de Deus evidenciando a elas a presença do Senhor. Quer dizer, quando a gente prega o Evangelho, eu me converti dessa forma. Como assim, pastor? Eu, quando fui ministrado por Deus, eu tinha as questões de dizer o seguinte, quer dizer, se esse Deus realmente existe, ele vai falar comigo. Eu não era incrédulo, mas eu era uma pessoa muito crítica em relação a ser o cristão crente, chamado crente, né? Então, para mim, isso era a última coisa que aconteceria na minha vida. Então, quando alguém vinha pregar, eu vou dizer o seguinte, se você está falando para mim é verdade, Deus vai ter que se revelar a mim, vai ter que falar comigo de uma forma, confirmar que isso é verdade. E eu dava esperança e oportunidade para o próprio Deus trabalhar na minha vida. Quer dizer, mesmo que eu queira que Deus fale comigo, eu tenho que dar essa oportunidade. Em Apocalipse 3 diz que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quer dizer, Deus ele quer entrar, mas ele quer ver a nossa oportunidade e deixar ele fazer isso. Eu falei, Deus, então se o Senhor existe, o Senhor vai se revelar a mim e vai mostrar para mim de formas que eu vou sentir a sua presença. Então, por muitas vezes alguém falava e sozinho eu era ministrado por Deus. Eu estava ouvindo alguma coisa, daqui a pouco Deus falava, sou eu que estou falando, sou eu que estou fazendo isso. E aquilo começou a trazer uma transformação dentro de mim. Eu fui dando a oportunidade de conhecer esse Deus. Não era alguém que dizia, não creio em Deus. Mas para me converter ao Evangelho, eu tive que fazer essa prova com o próprio Deus. E Deus é tão poderoso que ele se revela a nós de uma forma tremenda. E foi assim que ele fez comigo. Sou ofendida e ofendi de volta. Devo pedir perdão? Com certeza. A ofensa não deveria nem acontecer, né? Quem é ofendido não deveria imediatamente ofender. Ah, pastor, o senhor fala isso. Eu falo isso, mas também passo pelas mesmas tentações igual vocês, igual todas as pessoas. Essa é uma resposta fácil de falar, mas na prática para a gente viver é difícil. Sou ofendido de que forma? No trânsito, sou ofendido na rua, sou ofendido por uma pessoa que eu conheço, que eu não conheço. Falar, não, fica tranquilo, deixa para lá, é fácil a gente falar isso. Mas no dia a dia, realmente a nossa carne, nosso desejo de gritar, de se levantar, de retrucar é muito grande. Mas biblicamente a Bíblia diz que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o domínio próprio, a mansidão. Então a gente tem que saber segurar aquilo, reter, guardar, mesmo que doa, que não é fácil. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Quer dizer, aquela situação trouxe uma ira, trouxe um sentimento de vingança, de retrucar, de fazer. Mas isso é irá, quer dizer, você se irou, ficou chateado. Mas não devemos retrucar, não deveria ter feito isso. Quer dizer, quem fez isso, com certeza tem que ir lá e pedir perdão. E esse perdão seja sincero, arrependimento verdadeiro, para que haja mudança de mentalidade em nome de Jesus. Acabou. Então quero louvar a Deus pela vida de vocês, por esse quadro aqui ser o primeiro entrevistado, e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus com ousadia, e que dessas entrevistas podem surgir outras e muitas maiores entrevistas com pessoas muito mais importantes ainda, que possam nos esclarecer dúvidas e trazer para nós realmente o conhecimento e a ideia do que ela pensa. Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade, tá? Amém. Amém. Amém, pastor. Também é Lara, Deus abençoe você, obrigado pelo carinho. E você que está em casa aí acompanhando, seja através das redes sociais, seja através de qualquer canal,
Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, assim o Senhor nos permitir.